Olá, boa tarde. Mais um programa Ação e Reação, nesta segunda-feira, dia 23 de maio, Dia Internacional das Comunicações Sociais. Hoje, para fazer o programa, me ajudar a fazer o programa, o Dr. Vicente Cassione, advogado, professor e também comentarista do programa Segundas-feiras, estava ausente por razão de uma viagem para a França. Tudo bem, Dr. Cassione? Tudo bem, graças a Deus. Um abraço a vocês, aos caríssimos telespectadores. E não há novidade que eu saiba desde que eu fui até a minha volta. O Brasil continua o mesmo. Vocês é que vão me dizer. Tá certo. Doutor Cassione, como está a França depois daqueles atentados que nós tivemos recentemente? O senhor sentiu o francês um pouco diferente, mais policiamento ou a mesma coisa, tudo dentro da normalidade? Eu conheço bem, né, e há muitos anos, até por força da minha profissão, tive muitas e muitas vezes atuando lá, e digo o seguinte: por pior que esteja, é um país mais civilizado do que os países das repúblicas das bananas. Só que está piorando, porque lá aconteceu um fenômeno que todos sabem, né? Quando você tem colonização, você colonizou países pelo mundo, esses colonizados têm a cidadania do país colonizador. E um dia voltam. Os pais têm filhos, e há uma juventude hoje de países, evidentemente, de ascendência de países estrangeiros, que é uma juventude que está marginalizada, que é uma juventude que vive na periferia, uma periferia que não é tão miserável do ponto de vista da condição econômica como é aqui, mas é uma turma que não está, evidentemente, no nível socioeconômico dos outros, e começa, evidentemente, a reagir. Então, hoje você tem um outro perfil de comportamento, você tem hoje conflitos, você tem mais violência, você tem, em suma, a consequência reativa de você ter recebido milhares ou milhões de pessoas, se você pegar 3 gerações, por exemplo, que não são de origem pura francesa. E isto leva, e está levando, a uma situação de desequilíbrio. A situação econômica também está ruim, e, pelo menos, porque os impostos lá também são altíssimos, eu estou falando da França, não é para falar da França, é para comparar com o Brasil. Os impostos lá são altíssimos, mas o francês vai numa ótica com a receita para fazer o óculos e recebe a armação e as lentes de grau sem pagar €1, de graça. O francês recebe uma lista, uma receita médica desse tamanho, com todos os remédios que você vai imaginar. Ele chega na farmácia, a mulher da farmácia anota, devolve o documento para o sujeito, e ele sai com um saco de remédios sem gastar um tostão, €1. Então, é claro que os impostos são altos. Mas tem retorno. Tem retorno em tudo. Tem retorno em tudo. Enquanto que nós aqui pagamos impostos proporcionalmente muito mais altos do que lá, e vamos à farmácia, e muitos, não é o nosso caso, felizmente, mas também infelizmente, porque não devia ser assim, vamos à farmácia e muita gente tem que deixar o salário do mês para comprar os seus remédios. O salário. Então, a França está mal, os países da Europa estão em crise, com o problema dos imigrantes, etc., com o terrorismo. Ninguém segura, ninguém vai segurar isso. Isto é um efeito de uma causa que não deveria ter acontecido.
e agora é tarde. Mas comparando país com país, lá você tem lei e a lei é aplicada como regra. Aqui você tem péssimas leis que às vezes são aplicadas e nem sempre com justiça. Para me ajudar a fazer o programa também, o empresário e comentarista João Vilela. Boa tarde a todos, boa tarde, Filete. Uma honra mais uma vez fazer com o Dr. Vicente Cassione, que tem uma experiência não só técnica na profissão, como de vida. Obrigado. Que só isso já dá uma diferença muito grande. Mas o que o Dr. Vicente colocou é perfeito. Eu, quando estive na França a última vez, eu peguei o trem para ir do aeroporto até a Gare du Nord, que é a estação principal. E é assustador. Eu achei que fosse fazer uma viagem mais bucólica, mas a periferia de Paris, realmente, o que menos se encontra é francês. E há uma xenofobia também no próprio país. Há um preconceito entre os imigrantes, por todos aqueles motivos que nós conhecemos, de diferenças de cultura, de problemas técnicos que são mais graves. Raciais também, sem dúvida nenhuma. As pessoas estão indo procurar, como acontece com tantos brasileiros, aliás, na tribuna desse domingo, falando dos brasileiros descendentes de portugueses que estão voltando a Portugal. E você vê que ali o texto é bem claro. As pessoas estão saindo daqui principalmente por causa da violência. Fala, eu quero criar meu filho com uma condição melhor. E coloca isso que o doutor Vicente colocou também em relação aos impostos. Não tem condição de você pagar uma taxa abusiva aqui no Brasil. Os impostos são realmente fora de qualquer noção. Nós tínhamos o quinto, que na Inconfidência Mineira causou quase uma revolta da coroa portuguesa, perdeu o Brasil e hoje nós temos os 3/5, né? Nós estamos usando muito mais do que nós tínhamos da outra vez e sem ter retorno nenhum, que o grande problema é esse, pagar impostos. Se a pessoa tiver o retorno, a grande maioria das pessoas se conforma, fala, não, tudo bem, eu estou pagando, mas eu tenho segurança, eu tenho educação gratuita, mas com qualidade, que é o que é mais difícil. Eu tenho saúde, que eu vou a qualquer posto de saúde, sou muito bem atendido, sou tratado com qualidade sem despesa. Mas aqui no Brasil nós pagamos os impostos mais altos do mundo, com o sistema mais complexo de pagamento. Isso que mais me assusta, além dos impostos serem altos, é o sistema ser complexo, difícil de pagar. As empresas, eu já falei isso uma vez aqui no programa, um dado da Gerdau, por exemplo, que tem fábricas aqui no Brasil, uma empresa brasileira do Rio Grande do Sul, mas tem também no Chile e tem no Canadá. E eles compararam, para produzir a mesma quantidade de vergalhões de aço que eles têm nos mesmos lugares, aqui no Brasil tinha uma equipe com 50 pessoas para determinada quantidade. No Chile, para a mesma quantidade, eram 5 pessoas. E no Canadá, para a mesma quantidade, era meia pessoa. Porque o sistema é diferente. O custo do Brasil não é só o custo do imposto. E, aliás, aqui eu estou com o doutor Vicente, com o Filete, a gente lembra que há um tempo atrás, para você pagar o IPVA do carro, pagar o licenciamento do carro, era um caos. Eu me lembro bem disso. Chegava lá, contratava um despachante, ele ia até lá, pegava o número de chassi na sua casa, tinha sempre um rolo com alguma autoridade de trânsito para poder facilitar e resolver fácil, tendo tabelas e mais tabelas. Era uma burocracia absurda. Eu lembro que um amigo meu resolveu fazer sozinho. Eu falei, não, eu vou fazer sozinho. É possível fazer sozinho, não sou obrigado a contratar ninguém, eu vou fazer. Ele passou o dia inteiro tentando, no final ele caiu na mão do despachante para tentar terminar as tabelas, que ele não conseguia achar código, não achava nada. O que eu quero falar com isso? A burocracia, ela também produz a corrupção. Hoje em dia não, você vai lá no banco e você paga lá com o seu Renavan, você não quer nem saber, você paga lá e acabou, não há problema. Então, assim, nós temos um país extremamente burocrático, a burocracia gera corrupção, a coisa que mais gera corrupção, na minha opinião, é a burocracia. Você chama de burocracia, eu há muito tempo, pelo menos há 40 anos, escrevi pela primeira vez essa expressão e repito até hoje. Eu chamo de burocracia. Burocracia. Cracia é poder. A burocracia é, na verdade, uma forma, não é, de você realizar os atos do Estado formalmente. Os atos do poder público. A burocracia é
a realização desses atos a partir da dificuldade que isso cria de dois fatores. O primeiro, da incompetência. Quando eu digo burros, o sujeito pode até não ser burro, mas para aquilo que ele faz, ele é. Não tem boas ideias, não sabe facilitar. Teve uma vez que o Beltrão, que era ministro da desburocratização, foi criado esse ministério Do Sarney, na época do Sarney, né? para desburocratizar. E não desburocratizou nada. Por quê? Porque o segundo motivo é criar a dificuldade Para vender a facilidade. para vender a facilidade. No Brasil, você tem o veso de a autoridade achar que para ter poder, ela tem primeiro que proibir. Segundo, ela tem que dificultar. Então, primeiro é o impedimento, é a proibição. Tudo que você quer fazer aqui, ao invés de o Estado, eu chamo o Estado como poder público, te facilitar, ele te dificulta em todos os sentidos. Há uma coisa que eu precisava dizer, peço licença a você e ao Filete. Outro dia eu escrevi uma das minhas crônicas e usei a expressão que eu estava ausente momentaneamente da minha patriazinha. Algumas pessoas, poucas, a grande maioria dos que comentaram, eu tenho 114 mil seguidores, né, no Face, algumas pessoas disseram, então por que não fica fora se é patriazinha? Primeiro, a expressão vem do Vinícius de Moraes, de uma poesia que ele chama A Minha Pátria. Então ele começa dizendo, a minha pátria é como se não fosse, é íntima doçura, é vontade de chorar. E num determinado momento ele diz, patriazinha tão pobrinha. Quer dizer, ele é carinhoso. E a expressão patriazinha, na verdade, eu não a coloco como um diminutivo pejorativo. É, de certa forma, uma crítica que eu faço a uma pátria que tinha que ter o tamanho e a dimensão de pátria, ou de uma pátria-zona, por tudo aquilo que o Brasil podia ser, e o Brasil se diminuiu, se encolheu, e o Brasil virou uma pátriazinha menor. Então algumas pessoas diziam assim, se o senhor gosta tanto de sair do Brasil, fica lá fora de uma vez. Eu disse, eu poderia. Eu poderia, porque as pessoas saem por alguma razão. Eu poderia ter saído. Eu estou a minha vida inteira aqui por opção. Tem muita gente que diz, fica lá fora, e só não sai porque não pode. Eu escolhi ficar, mas eu tenho o direito de criticar aquilo que nós chamamos de pátria. Porque eu perguntei para um dos que fizeram a crítica, falei, você quem é? Você é filho de Tupinambá? Você é filho de Tupi-Guarani? Você é filho de Tapuia? Neste Brasil, nós somos de todas as raças, somos uma mistura geral. Portanto, a pátria do meu pai virou o Brasil porque ele fugiu um dia da Itália. Fugiu não. Minha avó com ele no colo veio embora porque passavam fome, porque viviam na miséria. Então, há pessoas que saem do país, como está muito brasileiro saindo, uns estão saindo porque não tem segurança. Então, o sujeito vai morar em Miami, que é rico. Mas tem muita gente que vive hoje na pobreza, que se pudesse iria embora do Brasil também, porque o Brasil não dá perspectiva para o seu filho, para o filho desse pobre. Não dá perspectiva para ele evoluir no trabalho, porque ele não teve escola, porque ele não teve instrução. Então, o problema de você escolher pátria, ninguém nasce numa pátria porque escolheu. Você nasce num lugar sem querer. Aí você fica por opção, ou por falta de opção. Então, eu quero deixar claro o seguinte, quando a gente compara o Brasil e mostra os defeitos que a gente tem, é que nem aquela coisa da família. Eu posso falar do meu filho, você não fala dele, porque senão eu vou para cima de você. Eu posso falar do meu time,
Mas você não fala mal do meu time, que eu vou para cima de você. É o time igual, a gente pode... Né? Tá certo? certo? É o mesmo time, Cassione. É a mesma coisa. Então, eu estou dizendo que as pessoas precisam entender que esse patriotismo de bater no peito, eu tenho orgulho de ser brasileiro, a gente tem que ter orgulho se a gente fizer alguma coisa para que o Brasil tenha orgulho da gente. Não adianta ter orgulho de ser brasileiro só porque nasceu no Brasil. Você tem que fazer alguma coisa. Então, quando você trabalha a vida inteira num país, escolhe ficar nesse país, podendo ir embora, e escolhe ficar porque é opção sua, você tem o direito da crítica. E eu não vou me calar nunca de dizer que, por enquanto, nós somos uma patriazinha, que poderia ser uma patriazona, se não houvesse essa zona que predomina no Brasil, que a gente está cansado de ver. Mas é uma patriazona. Se o senhor tivesse escrito minha patriazona, as pessoas iam criticar da mesma forma, porque a pátria está realmente uma zona. Então, na realidade, o senhor colocou... Qualquer forma que escrevesse ia ter problema com algumas pessoas. Esse assunto aqui foi muito comentado nos programas anteriores, mas nós não tivemos a oportunidade de falar sobre o aumento da taxa de ocupação, né? SPU terá que explicar melhor os reajustes. E hoje o nosso ex-prefeito João Paulo Tavares Papa faz um requerimento cobrando medidas, que será apresentado hoje. Porque tiveram áreas de marinha aqui em Santos, na região, que tiveram aumento de 160%. Fez o requerimento para quem? Fez o requerimento... O Papa fez o requerimento para quem? Para o Papa? Para o Papa Francisco? Esse é o problema. Não, para quem que ele fez? Eu gostaria de saber. Fez o requerimento do Congresso cobrando medidas urgentes para verificar esse reajuste de 160% das áreas de marinha. 200%. Sabe o que significa esse requerimento? Só para mostrar... Absolutamente nada. Então é só para mostrar para a torcida? Não, é claro, você sabe lá dentro, quem tem um mínimo de experiência lá dentro, sabe que esses requerimentos normalmente nem são respondidos, se é que são enviados para o órgão. Primeiro requerimento que eu fiz, virgem, deputado virgem, na primeira semana, em 94 eu fui eleito. O Papa também é virgem, 95. Né? O Papa também é virgem, vamos dar o desculpa. Não, mas na política ele não é. É, mas como deputado é virgem. Eu era virgem na política. Na política ele não é. O que aconteceu? Fiz um requerimento para saber para quem que o BNDES dava dinheiro. Sabe quantos anos faz isso? 22 anos. Nunca responderam. Não, eu já estava de olho no BNDES. Agora está aí, todo mundo de olho no BNDES. Em 95 eu fiz o requerimento. Sem resposta. Não saiu nem da mesa da Câmara. Requerimento para saber porque aumentou o SPU ou a taxa de ocupação. Como é que o deputado pode resolver isso, Cassione? Ou vamos supor, porque eu tenho uma teoria que eu moro em frente à praia, tinha esse prazer, né? É um apartamento antigo, mas em frente à praia e tal. Então, eu comecei pagando R$300. E era 300, 302, 304. Isso anual, né? É anual. Quer dizer, porque o laudêmio é quando você vende o imóvel que você tem que pagar 5%. E a taxa de ocupação é aquela taxa que você paga todo ano, né? As pessoas confundem. Mas é 304, 306, 306,50, 307 e tal. Aí o vereador Manuel Constantino, como outros vereadores, com boa vontade, tentou resolver o problema. Muitos me falaram... Quem mais lutou até hoje Isso. Foi o Constantino para acabar com o laudêmio, com taxa de ocupação, etc. Mas eu me antecipo a você. Eu fui relator do projeto de lei, que juntam todos os projetos de lei que têm o mesmo objetivo, a mesma finalidade. Eu fui o relator na comissão para acabar com laudêmio, taxa de ocupação, negócio de terreno de marinha, essa coisa toda. Acabou, não foi nem para o plenário. Então, mas eu achei que o Manuel Constantino, que foi o que mais mexeu com isso, parabéns para ele, quanto mais mexe, piora. Aí quando ele começou, quando ele começou a mexer, foi de 400 para 600. De 600 para 800, 1.200, o ano passado 1.600 e esse ano 2.880. Então, era um imposto que a gente fingia que pagava e o governo fingia que usava para alguma coisa que a gente não sabe. Agora o que aconteceu? Puxa, ela sempre cobra de alguma coisa. Pô, já aumentamos a luz, colocamos o imposto da luz no total que não é, mas pô, não dá para pegar mais na luz. Aqui na água não dá, então nós vamos aumentar o imposto esse imposto que é um absurdo, né? Filete, então realmente
esse ano o meu aumentou mais que 100%. Não, o meu também, eu tenho um apartamento também na Orla. Ainda bem que eu não sofro desse mal, porque eu moro no Campo Grande. Mas, doutor Vicente, quem mora na Zona Noroeste também paga e paga caríssimo, dura isso. Dura isso, que quem mora na Zona que não vê o mar nem pelo cheiro, paga e paga caríssimo. O que eu vejo... Se pagasse, se não tivesse enchente, primeiro, era bom, né, que assim, não é o imposto, a gente confunde, o doutor Vicente sabe muito melhor que eu, mas é efiteus. Efiteus é um instrumento do direito civil, que é como se fosse um aluguel. Então, o laudêmio seria essa taxa que o Filete colocou, que você pagaria cada vez que você fizesse a comercialização 5% do bem. do valor venal, não é isso? E você tem a taxa de ocupação, que seria um aluguel pelo uso daquele terreno. Hoje em dia nem é permitido mais no Código Civil você fazer efiteus particular. Na região de Petrópolis, Teresópolis, ainda há, que muita gente até confunde, esse dinheiro vai para a família real. Não, daquela região vai, e cada bem que é vendido no cartório passa para eles recebem ainda o valor da efiteus, porque aquelas terras são deles e eles alugam, entre aspas, a efiteus tem essa conotação meio de aluguel, mas não é um imposto, não é um tributo exatamente. Né? É uma taxa de ocupação, né? É um aluguel. Vamos pensar em termos grosseiros, é um aluguel. Mas o que acontece é o seguinte, isso é uma lei Dom Pedro II. E é algo completamente sem a menor noção. Vou dar um exemplo. Seriam mais ou menos 33 metros da pré-amar. Pré-amar seriam a média da maré alta. É mais ou menos, na época, isso dava um tiro de canhão, de determinado tipo de canhão do navio, que era para proteger a região costeira. Então, amanhã a Marinha do Brasil, a União, na realidade não é a Marinha, a área de Marinha, mas não é a área da Marinha, precisasse utilizar daquele espaço. Você imaginar o Brasil do século XIX, né? Ela poderia usar sem problema nenhum. É uma questão mais de guerra. E não tem essa questão mais. E rios navegáveis também, e lagos navegáveis. Então, por exemplo, que muita gente não sabe, o rio Tietê paga. Quem mora nas margens São Paulo? do rio Tietê paga, né? E vários lugares do interior. Zona Noroeste? Zona Noroeste é uma coisa que é um imbróglio absurdo ali. Porque tem muitos lugares que você sabe que não está a 33 metros de mar nenhum, nem por perto. É que são os braços de mar. Então, e, portanto, é o equivalente... Mas nem o braço de mar tem, né? Não tem mais. A solução é fazer o que fez o Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, por exemplo. Ele fez aquele aterro do Flamengo e levou, com o aterro do Flamengo, levou a orla para 300, 400 metros para dentro do mar. De tal maneira que o sujeito que morava na beiradinha do mar viu, de um dia para o outro não, mas em 2 anos ele fez isso, ter na frente dele, como nós pegássemos o jardim, aqui da Praia de Santos, e dragando de dentro, lá de mar afora, existe uma tubulação, e vai jogando areia, e você empurra, evidentemente, o terreno que você tem à beira-mar para longe. Consequentemente, a média da pré-amar já vai cair. Porque se você levar em conta que a pré-amar vai invadir o máximo de areia que ela pode, se você jogar 400 metros de aterro de areia para frente, muda a situação completamente. Não é? Eu acho que isto tem que acabar. É abusivo, né? Tem projeto de todo mundo. O projeto mais importante é de um deputado de Santa Catarina, que me fugiu o nome dele agora, e é absolutamente abusivo. Quer ver um exemplo? Você sabe onde é que é, por exemplo, área de marinha, terreno de marinha? Onde está o CET do Santos Futebol Clube. Lá, dos jovens, ali na entrada da cidade. Martins Fontes ali. Por quê? Porque antes você não tinha aquilo aterrado e nem tinha cais. Então... Ali era uma praia quase. Era quase uma praia. Aterraram tudo, hoje... Mas manteve. Manteve o imposto. Mas o que é interessante, doutor Vicente, por exemplo, naqueles prédios ali da Orla, aqueles chamados pé na areia, em frente a ele... Nenhum deles está sujeito a isso. Feito... Dois pagam. Os 2 mais antigos pagam. Mas foi feito um acordo naquela época, Não, mas na época foi o seguinte, ali tinha um hotel internacional. Exatamente. E esse hotel teve um deputado, acho que nos anos 30, se não me engano, que colocou que ali, como era
uma área de interesse, a balneabilidade, a todo mundo está ali naquele hotel, ele deu a isenção. Então, alguns prédios utilizaram dessa isenção, apesar de estar em cima da areia, né? Nada mais próximo do mar que aqueles prédios, nada mais próximo da areia que aqueles prédios, a maioria daqueles prédios não paga esse laudêmio, ou enfiteus, ou a taxa de ocupação. E na zona noroeste, que me assusta, por exemplo, você atravessa uma rua, é uma cobrança federal. Você pega a Vila São Jorge de São Vicente, que é uma rua de diferença da Vila São Jorge de Santos. A Vila São Jorge de Santos paga. A Vila São Jorge de São Vicente não paga. E você está ali do lado do morro. Ou seja, ali nunca deve ter tido nada navegável. Eu não consigo ver ali. Depois você tem a Nossa Senhora de Fátima, que é mais alta ainda. Então, quer dizer, eu não vejo relação. O que eles colocam é que ali era um terreno só, e ele ia até a outra parte, e aí foram desmembrando os terrenos e manteve como o melhor interesse sempre da União. Mas eu acho uma cobrança, na minha opinião, abusiva, irreal, maldosa, inclusive, porque ela tira dos que menos têm, inclusive. Fala, bom, tá na orla da praia, são prédios de boa qualidade. Você já paga IPTU mais caro também, você paga IPTU. E eles se baseiam no IPTU, que é pior de tudo. Eles se baseiam no IPTU. E nem o IPTU se baseia no IPTU, porque ele dá desconto. E a FTEUS, o laudêmio, não dá, a taxa de ocupação não dá desconto. Tem um detalhe interessante, só para completar essa parte de FTEUS e laudêmio, que em Santos você consegue até 20% de desconto no ITBI, quando você compra o imóvel, para você não ter que... Para dar uma diminuída no custo do seu laudêmio, você tem um desconto no ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, em Santos, por você estar adquirindo um imóvel com laudêmio. Já tem já é direto, desconto, já é direto. Desconto, Bom, nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta com o segundo bloco do Ação e Reação nessa segunda-feira, dia 23 de maio de 2016, com o Dr. Vicente Cassione, advogado criminalista e professor, e também com o advogado e empresário João Vilela. Falar logo dos apoiadores, né, que depois começa o debate e às vezes não dá muito tempo, né? Mandar um abraço para o pessoal da Ozan, assistência familiar, ligue para o 32288000. Ozan, plano de assistência familiar. Mais de 500 mil pessoas na região têm Ozan. Mais informações, www.ozan.com.br. Também mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, né? Ali na Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro do Boqueirão. Mandar um abraço para a família Teixeira também, né? Que sempre o Marcelo está vendo o programa também, comentando. E pratos deliciosos que você pode saborear de segunda a segunda no Boqueirão Express Grill. Doutor Vicente, sobre a taxa de ocupação, acho que já exploramos tudo, né? O senhor acha que não acaba essa taxa, né? Não, pode acabar. Não digo que não acabe, mas já deveria ter acabado. Né? Há muito tempo, né? Bom, a Prefeitura de Santos diz que tem um rombo na arrecadação e quer economizar 12 milhões. Eles estão colocando, é o que eu vi hoje na notícia, devolvendo imóveis alugados, fazendo cortes que consideram imprescindíveis. Em suma, estão enxugando o que estava sendo gasto. O que me assusta nisso tudo não é a providência que está sendo tomada em si. Isto é uma obrigação da administração pública. Cortar tudo aquilo que é supérfluo ou que pode gerar despesas que poderiam não ser geradas. O que me assusta é que isto é o reflexo de uma situação de crise econômica que nós estamos vivendo no Brasil e hoje, novamente, a notícia de que a inflação vai além do patamar que estava já alto e previsto, já mudou da semana passada para agora, nova projeção. E tem um momento, a inflação é o tipo daquela doença que fica com você 20 anos. Um dia vem as complicações de uma vez e você morre da doença. A inflação você segura. O dia que ela desembesta, acontecendo na Venezuela. Vocês viram a inflação, enquanto está hoje na Venezuela, a inflação anual. 780%. Não há quem sobreviva sem tomar água. Não há quem sobreviva sem alimento.
Não há país que sobreviva com esse tipo de inflação. O que nós entendemos também, sem entender, é que num determinado momento, em 1992, a inflação, que chegou a patamares absurdos, inclusive no governo Sarney, tentou-se correção, tentou-se tudo, no governo Collor, tentou-se. De repente, veio o presidente Itamar e estalou o dedo e tudo foi resolvido. Eu gostaria de saber qual é a fórmula real que existe para que determinados problemas sejam crônicos, insolúveis, e de repente estalou o dedo e resolveu. É claro que há problemas que são forjados, são criados, são mantidos. É como aquela história da Bolsa e do preço da cotação do cambial. Você tem o pior dos quadros hoje, você diz, caramba, mas se o euro já foi para 4 e não sei quanto, e o dólar está em quase 4, com isso que aconteceu hoje, amanhã vai duplicar o valor. Cai a bolsa, cai o dólar. Isto é, existe uma especulação e gente ganhando muito dinheiro em cima desses papéis, dessas coisas que não têm valor material. Porque se você não tem produção, né? Não cria nada, não cria emprego, não cria produção. Não é uma indústria, não é um imóvel, não é um bem material. Não é? Como é que o Batista, o Elke Batista, chegou a ser uma das maiores fortunas do mundo? E hoje, volátil, né? Hoje consta que está na pindaíba. Consta, que eu não acredito. A pindaíba dele, eu vou levar muito tempo se eu conseguir uma coisa. As empresas estão na pindaíba, mas ele, pessoa física, está bem, né, Cassione? Então, as empresas que deram golpe, que fizeram alguma coisa, estão ruins. As empresas, mas ele, pessoa física, com certeza está bem, né? Pois então, mas é isto que acontece, inclusive, com as empreiteiras. As empreiteiras têm que continuar funcionando, senão o Brasil para. O caixa das empreiteiras está abarrotado de recursos. Nenhuma empreiteira pode estar alegando hoje que está sem recursos. Claro que não. Agora, os donos das empreiteiras estão sofrendo as consequências da corrupção. Isso é um contrassenso. E isto é um contrassenso a partir do gigantismo das pessoas jurídicas, ou chamadas pessoas morais, como em Portugal é chamado, como na França é chamado. No dia em que você tinha empresa, em que era Esteves e Irmãos, padaria, não sei o que lá, de Manuel e Filhos, você tinha a identificação exata e havia uma confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Hoje eu pergunto para você, quem é o dono da General Motors? Quem é o dono da Coca-Cola? Quem é o dono dessa que faz cruzeiros aí, a CBC? Royal Caribbean. Royal Caribbean. MSC. A MSC. Costa. Quem são os donos? Você tem lá toda uma diretoria. Mas dizem, por exemplo, que a Costa pertence à máfia italiana. Então, o que é difícil é você, hoje, não penalizar criminalmente as pessoas jurídicas a ponto de extingui-las como pena. Não é? Que foi a tese que eu sustentei no Congresso Mundial de Direito Penal de Hamburgo, na Alemanha, em 1974. É preciso criminalizar a pessoa jurídica, porque só a pessoa física pode praticar crimes. Sabe quantos países hoje já adotaram essa tese? 56 países entre os do primeiro mundo. Porque é óbvio que tem que ser assim. Senão você pega uma Petrobras que causa uma Vila Socó, aí você vai punir o sujeito que não fechou a válvula. Quando quem tem que ser punido criminalmente, quem teria que ser punida, era a empresa que deixou a válvula exposta, que permitiu que se construísse habitações em cima de um duto. Ela foi negligente. Claro,
É mais do que negligência. Imprudente, negligente. Porque, na verdade, se você sabe que você está deixando construir em cima de um duto de combustível habitações, você sabe, no mínimo, que você corre o risco de produzir um resultado, e isso é dolo. Sim. Você assumiu o risco. Crime doloso é quando você tem a intenção do resultado ou quando você assume o risco. Os repórteres tentam explicar, não explicam direito. Eu sempre dava para os alunos o exemplo na faculdade que era fácil. Eu pego uma arma e quero matar aquele sujeito, o João. Evidentemente, não sou eu, não é você. Quero matar o João. O João está com o filho no colo. Eu digo, eu não vou atirar no João, porque eu posso acertar no filho. Isto exclui o dolo. Aí eu digo assim, eu vou atirar no João, quero matar o João, mas se acertar no filho que está no colo, dane-se. E atiro. Dolo eventual, que equivale ao dolo direto. Então, quando você tem intenção de uma coisa, ou você assume o risco, e eu dizia para os alunos, assumir o risco é assunção. Você sobe em cima do cavalo que está andando, você montou o cavalo porque quer andar no cavalo. Você assumiu o risco, você montou em cima do risco. Está querendo realmente ir até o resultado final, que é a morte. Seja do que você quer matar, seja do que está do lado dele, que não era a sua intenção inicial, mas você assumiu o risco e correu junto com o risco na direção do resultado. E é isso que as empresas fazem. Lamentavelmente é isso. E não há punição. Está na Constituição, eu pus. Está na Constituição, mas não fizeram até hoje a lei. A parte ambiental já chegou, né? Mas ainda falta muita coisa, né? A parte ambiental dá para fazer, na parte ambiental hoje é possível. O artigo que eu coloquei na Constituição, em 88. Então, mas eu queria colocar da Prefeitura. Hoje nós estamos numa situação, o presidente colocou perfeitamente a questão de uma empresa. E nós podemos comparar uma Prefeitura com uma empresa. Hoje, 50% dos gastos da Prefeitura é com pessoal, é com folha de pagamento. Do poder público em geral. Sim, mas na Prefeitura de Santos, para a gente ser mais exato, que está essa questão... Da redução dos gastos 50% é com folha de pagamento. 45% é com custeio. Custeio, para quem não entende às vezes o que é manter. É manutenção. Pagar o lixo. É pagar a luz. A manutenção da cidade. Manter a luz da prefeitura, manter o ar-condicionado funcionando, manter o hospital com remédios, manter. Casas alugadas por secretarias. Manter. Manutenção. Sobrou, se a gente somar os 50 mais os 45, sobraram 5% para investimento. Bom, se uma empresa fizer essa conta, se eu na minha empresa eu tiver 50% em pessoal, 45% em manutenção e 5% de investimento, você ateia fogo na empresa e sai assumindo. É que a prefeitura também não é para dar lucro. Não é para dar lucro, mas não é para dar prejuízo. Não, e é para ter investimento. Na tua empresa não ia ter lucro. Mas veja bem, mas no caso da prefeitura, não, a prefeitura teria que gastar, no máximo, no meu ponto de vista, 25% com funcionário. Mais 25% com manutenção. E o restante, investimento, que é o que a gente precisa. Você não vai mudar nada se não tiver investimento. Sem investimento você não muda nada num país, nem numa prefeitura, nem no estado. E nós não temos o investimento, ou seja, vai continuar tudo do jeito que está. Isso quer dizer isso. Você esqueceu só de um dado. Pois não. Desses 5% que seria do investimento, gastos para investimento, o poder público, de uma maneira geral, gasta os 5%, zera, quando ele podia ter gasto 3% pelo que ele faz. Porque, na verdade, ou tem superfaturamento, tá certo? Ou é uma obra supérflua. Muito comum. Muito comum. Ou faz e faz duas vezes. Ou faz e faz duas vezes, por quê? Porque a empreiteira que fez contou com a corrupção do fiscal, que na medição diz está tudo certo e não está. Então, uma coisa que foi feita para durar 10 anos, vai acabar durando 2 anos, para ter que fazer outra vez. Então, veja que a coisa chega ao ponto em que você cai até na corrupção, naquilo que seria para o investimento.
E como o São Vicente, né, Cassione, que fizeram uma ciclovia que passa no meio de um ponto de ônibus. Quer dizer, a pessoa vai chamar o ônibus, pode ser atropelado por uma bicicleta. E o ciclista que está vindo ali distraído pode ser atropelado. São Vicente dá para fazer um estudo, e fazer um estudo muito grande e publicar mundialmente, porque realmente é algo, em termos de administração pública, é algo surreal. É algo que não consigo ter a menor base de noção. Você disse uma coisa importante. Eu sempre disse uma coisa que é a título de ironia. Eu chamaria um esquimó do Polo Norte, daqueles que moram naquele iglu lá de gelo, que lá não tem rua, não tem estrada, não tem poste de iluminação, não tem nada. O esquimó é quase um bicho primitivo. Eu chamaria um esquimó para dirigir São Vicente, daria mais certo. Ah, certamente, certamente. Só de curiosidade. Que não conhece nada de cidade, ele só vê gelo. Para onde ele olhar, está tudo branco, gelo. Né? Foca, urso polar, essas coisas ele vê. Esse camarada, se você está na prefeitura de certas cidades e disser, o que você faria? Ele dizia, o que é isso aqui? Isso é uma rua. O que é isso? É uma ciclovia. E o que é isso aqui? Isso aqui é um negócio que leva pessoas, transporta pessoas. E isso aqui? Isso aqui é um VLT inacabado. E tal. Ele dizia, então eu vou dar palpite. Pegava um tradutor de esquimó, tá? E ele dizia, olha, isso aqui eu estou achando uma burrice. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui não tem sentido. Isso aqui é... Muito bem, seu esquimó, o senhor falou tudo certo, mas vai continuar como está, porque os seus palpites não se aplicam à nossa realidade. Já que o doutor Vicente comentou em esquimó, o esquimó não tem tártaro dentário e tem poucos problemas, né? E foram fazer pesquisa, por que o esquimó não tem tártaro, tem poucos problemas e tal. Foram ver que ele masca uma plantinha, né? Uma plantinha, e essa plantinha que vai para o estômago solta uma substância que não dá agregação de placa dentária. E isso é o que vende na Europa, que é o Plaque Off, e vende para animais também. A pessoa toma um pouquinho por dia, na Europa vende para ser humano, no Brasil não vende para ser humano, só entra para animais, a Anvisa não permitiu. E esse Plaque Off, ele eu vou tomar isso, porque como eu sou considerado um animal, eu posso... Não há remédios de veterinária que seriam úteis para a gente, não? Com certeza. Às vezes vem no mesmo navio, o mesmo sal, só vai para a divisão veterinária e divisão humana, mesma coisa, né? Pois é, então temos que começar Nós somos animais, né? Não tem o jeito. Brito, diretor da Seaporte, pergunta para o Cassione e para o João. A base da cultura, na minha opinião, sempre foi educação. Enquanto não tivermos uma educação digna e ética, não vamos ter melhora. Não adianta o Ministério da Cultura, né? E só para lembrar, né, os países que têm mais prêmio Nobel são a França, Estados Unidos e Reino Unido. Os países com mais Oscars são Itália, Espanha e França. Países com mais museus de artes visitados são o Louvre na França, Metrópole nos Estados Unidos. Países com mais sítios arquitetônicos de patrimônio cultural são a Alemanha, Estados Unidos e Austrália. E nenhum desses países tem Ministério da Cultura, doutor Vicente Cassione. Não, porque não precisa ter Ministério da Cultura, salvo quando você cria uma lei Rouanet para beneficiar determinadas pessoas que querem fazer, dizem, arte, e na verdade não estão fazendo arte coisa nenhuma. São os apadrinhados que vão fazer espetáculos absolutamente vistos por ninguém, que não tem arte nenhuma e que recebem um financiamento. Uma parte vai para o bolso, a outra parte vai para o sujeito fazer uma droga qualquer que é chamada de arte. Quando a Maria Bethânia solicitou um grupo de pessoas uma verba de R$1 milhão, só R$1 milhão. Só que eu digo, porque se você for tem gente que pegou afiliado, muito mais. A Ivete Sangalo pegou 5 milhões. E é claro. Cláudia Leite pegou mas não sei quanto. Então, aquele menino que toca o sertanejo, aquele menino que toca o Luan sertanejo. Santana. Luan Santana pegou. Agora, o Luan Santana tem avião particular. Parabéns para ele. Tem um monte de coisa. Agora, Mas o que é sabe que a Bethânia pediu dinheiro? Houve um projeto. Ela ia percorrer o Brasil inteiro durante 2 anos, de cidade em cidade, declamando, porque eu reputo a maior declamadora, além de ser uma das maiores cantoras do Brasil de todos os tempos, a Bethânia, quem vê os shows dela,
quando ela declama Drummond, quando ela declama Fernando Pessoa. A Bethânia é uma sensibilidade à flor da pele. Ela faz o texto ficar melhor falado, o que é raro, do que lido. Ela ia fazer isto, percorrer as cidades brasileiras, divulgando textos de poesia, textos de crônicas, e para isso, evidentemente, ela não ia tirar do bolso dela, porque era uma tarefa cultural, de formação. A imprensa disse, Bethânia está querendo 1 milhão para fazer não sei o quê, da Lei Rouanet. Cortaram, não deram e acabou o projeto. Agora, está cheio de gente fazendo porno chanchada e filmes de baixíssima qualidade aí, ganhando dinheiro da Lei Rouanet. E eu volto a dizer, e fazendo aquilo que não é arte, porque a Lei Rouanet é para a cultura, é para promover a cultura, em todos os setores e em todas as artes. O que a Lei Rouanet, outra coisa que se forem verificar, quem levou dinheiro da Lei Rouanet, não dizem que viaduto, por exemplo, é obra de arte, de engenharia, tem empreiteira que deve ter levado dinheiro do Ministério da Cultura para fazer viaduto como obra de arte. Não duvido de nada. Mas a minha preocupação é a seguinte, a Lei Rouanet, ela tira dinheiro através dos impostos, é uma forma de tirar o dinheiro de impostos, que na realidade são 4% para pessoas físicas ou jurídicas e 6% para jurídica ou física, não sei exatamente, mas retira dinheiro que seria pago para imposto para utilizar para uma verba de... E a pessoa que faz um show desse ainda cobra, e cobra caro. E aí, show. Ainda recebe recebe o benefício. É dinheiro que era para a saúde, era dinheiro que era para a educação. E não volta para a infraestrutura do país. No caso da Bethânia, não ia cobrar nada. Sim, tá, mas aí é diferente. Mas aí é uma coisa certa. Agora, mas aí é diferente. Agora, quando você cobra no show, cobra uma fortuna recebe no show e tá certo, e ainda recebeu do eu também quero. E o que faz o filme? E o que faz o filme? Doutor Vicente, eu também quero dinheiro, então, para montar uma loja. Eu vou gerar emprego, claro. Eu vou gerar uma série de coisas. O Filete também poderia montar outra clínica veterinária. Também você quer dinheiro de graça aí para você montar e você fala que, olha, isso é bacana. Você está salvando vidas cuidando dos animais. Argumento, o senhor sabe melhor que ninguém, é fácil a gente tirar, né, e colocar, não, eu vou falar que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tem sentido um país pobre como o nosso, paupérrimo, manter meia dúzia de artistas, pseudo-artistas, se ele não tem condições de ser artista e não consegue amealhar dinheiro da forma própria, ou seja, que ele consiga, Maria Bethânia lota os seus shows. Ela não tem preocupação com isso. Ela quer fazer o trabalho realmente Ela não tem cultural, preocupação né? com isso. Agora, aqueles que dependem do dinheiro público para fazer, eu acho um absurdo tão grande. Você tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura de um país, para algo inútil. E eu vejo a Secretaria... engraçado que continuam chamando MEC, né? Que é Ministério da Educação e Cultura. Né? Chama de MEC agora, né? Só é o MEC. Se tirasse, virava MEC. E continua dessa forma, tirando dinheiro realmente da população para algo... Assim, teve um filme agora, Aquários, não ganhou nada. Nunca ganha nada. Nós não temos um Oscar, nós não temos colocar dinheiro... E você viu quem é que estava protestando? Os artistas? Os próprios. Protestar? Causa própria, né? Não, tinha uns 20 ali. Estava o Villa-Lobos, estava o Carlos Gomes, Chico estava o Portinari, tá certo? Protestando contra o fim do Ministério da Cultura. Quem é que estava ali protestando? Meia dúzia de bichos grilos, que a verdade é essa, né? Protestando contra o fim do Ministério da Cultura. E o pior é que o Temer cedeu. Cedeu e está cedendo a uma série de coisas que vai dar problema ainda para frente, né? Porque ele tá voltar atrás na política. É como árbitro de futebol. Não pode voltar atrás. Árbitro de futebol, o jogador sabe quando ele pode fazer o que ele quer em campo. Há determinados árbitros que o jogador não apronta. Não passa do limite. Esse árbitro que apitou, Cassiano, o Santos e Audax na final, o jogador caía, ele com a professora de educação física, enfermeira, ele ia lá, falava pro médico do Santos, não entra não, levanta, tal. Audax, várias vezes, e até me chamou a atenção que tinha um médico do meu lado,
o Conforte, né, que é vice-presidente, ele falou assim, verifica como ele não deixa entrar o jogador cair. Ele ia lá, examinava o cara e falava assim, e via que era cera ou não sei o quê, e não deixava entrar. Quer dizer, ele dominou o jogo, um jogo difícil, dominou o jogo todo. Então, quando o presidente da República começa a ceder pressão, hoje começou a pressão, feita pela mídia principalmente, se ele vai manter o Romero Jucá como ministro do Planejamento. Se ele ceder e retirar o Jucá, ou a fórmula que estão pretendendo é o Jucá finge que pede para sair, para não dizer que foi o Temer que tirou, mais uma vez ele cederá uma pressão. Cedeu a primeira, cedeu a segunda, cedeu a terceira. Vai ter que ceder sempre. Acabou. Não tem mais força moral para coisa nenhuma. Por isso que eu digo que a nossa crise é muito mais séria do que parece. Porque eu disse aqui nesse programa uma vez, uma coisa é você ter esperança, a outra coisa é você ter perspectiva. A esperança é uma coisa mais ou menos vã, é um sentimento que não depende às vezes de você, é que nem a fé. Eu tenho fé porque tenho esperança porque tenho. Agora, qual é a perspectiva? Isto é, o que você vê adiante? Não vejo nada. Então o que você faz com a esperança? Eu espero. Sabe, o problema do Brasil é falta de perspectiva. Perspectiva mais racional, né? Claro. Então... Estamos chegando ao final do programa. O Dante manda uma participação importante aqui. Esse debate está lavando a alma do povo brasileiro. Parabéns para os três da bancada, o Dante. Obrigado, Dante. Grande abraço ao Dante e a todos que pensam como ele e aos que divergem do que a gente diz aqui também. Parabéns. Que é importante. Manda um abraço para a Valéria Campo de Casa, irmã do Augusto, para o Elmir e a Sandro, o Elmir que... Valéria, abraço. Dá um abraço para a Valéria, que a Valéria eu gosto muito dela. Gente boa, né? E o Elmir e a Sandra falou que é nossa fã aqui, né? O Elmir e a Sandra, o Elmir que é estivador e tem o YouTube do Roberto Carlos, com mais que 50 mil pessoas que curtem, né? Também a Dilma Rodrigues, que é irmã do Nelson Rodrigues, para todo mundo, a Rosilma Rodan, que está vendo o programa, o Naninho, que é o síndico. E, doutor Vicente, um abraço para o senhor, bom retorno, com saúde e com paz aqui no Brasil. Para todos nós, um agradecimento especial a você e ao João pela participação, pela honra que eu tive de participar, e aos caríssimos telespectadores pela atenção e pela paciência. Obrigado a todos, obrigado Filete, obrigado doutor Vicente, sempre estou aprendendo, cada minuto aqui é uma aula com o doutor Vicente, que é sensacional, a experiência que ele tem, tanto na parte política, na parte do direito, e da parte pessoal, que também é fundamental, faz realmente ter uma aula, cada programa desse é sensacional. Obrigado, João. Obrigado a vocês. Boa tarde, fiquem com Deus e com a extensa programação da TV Com.